Olá, olá, muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fran Maciel, sou psicanalista. Hoje a gente vai dar continuidade à leitura do nosso livro aqui da Susan Schwartz, O Efeito da Ausência do Pai nas Filhas. E a gente está na página 152, vamos falar um pouco sobre as ilusões. Se você é novo por aqui, te convido a acompanhar desde o início. Já estamos aqui na metade do livro, um pouco mais avançado que a metade. Então, você não vai entender muito o que a gente vai falar aqui hoje, se for seu primeiro vídeo. Mas muito obrigada por estar aqui, seja bem-vindo. Volte do início e assista desde o comecinho. Está organizado em playlists no meu canal. Então, tudo que você for encontrar aqui de primeiro, você vai voltar na playlist, naquela aba playlists, e vai ter lá os vídeos em ordem, 1, 2, 3, 4, 5 numerados, por isso tem a numeração aqui. Esse aqui é o vídeo 30 dessa leitura. Então é possível que você acompanhe desde o início sem ficar perdido, sem ficar confuso. Dá para acompanhar direitinho, tá bom? Vamos ver aqui o que ela nos diz. As ilusões. As ilusões criam um domínio precário para um si mesmo frágil. O processo de despir os véus do ilusório é doloroso. É necessário paciência no trabalho terapêutico, porque o desmascarar da realidade pode ser difícil devido à vulnerabilidade e repressão do paciente. Ao analisarmos a persona, dissolvemos a máscara e descobrimos que, aparentando ser individual, ela é no fundo coletiva. Em outras palavras, a persona não passa de uma máscara da psique coletiva. De certo modo, tais danos são reais, nome, título, ocupação. Mas, em relação à individualidade essencial da pessoa, representam algo secundário, uma vez que resultam em um compromisso entre indivíduo e sociedade. Ser desmascarado e sentir-se exposto na terapia é um tanto assustador. No tratamento psicológico, essas filhas enfrentam difíceis tarefas. A terapia é um descamar, camada após camada, de suas necessidades em um processo tenro. O que foram sentidas como partes ruins são revividas, e o vazio junto à vergonha e desconforto interno se tornam evidentes para ambos na relação analítica. A paciente hesita a se mover para além dos desejos que substituem a verdade e descobrem quem ela é e quem seu pai é. A filha expressa que dentro de mim é silencioso. Quem e o que sou? Sinto apenas dor e pânico interior. A terapia fornece um lugar onde ela pode evoluir com segurança, com um terapeuta que esteja emocionalmente envolvido nessa empreitada conjunta. Ambos estão envolvidos na busca do si mesmo silenciado e dos desejos perdidos dentro do vínculo relacional. Ela começa na terapia porque há algo que ela não consegue esquecer, algo que ela não consegue parar de contar a si mesma, muitas vezes por suas ações, sobre sua vida. E essas repetições desanimadoras criam a ilusão de que o tempo parou. Esse aqui é aquele comportamento de que a gente faz coisas sem saber por que faz, pensa coisas sem saber por que pensa, repete comportamentos que a gente não entende por que a gente repete, uma coisa que às vezes nos faz sofrer, mas, no entanto, a gente está ali sempre repetindo aquele comportamento. É sobre isso que ele está dizendo aqui. E muitas vezes não, sempre é muito doloroso passar por esse processo. Por isso que a gente fala que fazer análise é um ato de coragem, porque tem que ter muita coragem para você desmontar quem você acha que você é, para daí então descobrir quem você realmente é. Tirar a persona, tirar as máscaras. Isso dói. Você se vê vulnerável como em nenhum outro momento da sua vida você esteve, e isso dói. Por isso a gente tem que ter muita coragem para fazer análise. Muita, muita. Você se vulnerar deliberadamente não é algo simples. Porque na terapia você vai ficar vulnerável. Por isso que é importante ter um profissional competente, comprometido, esforçado e que esteja junto com você durante todo esse processo. Porque é doloroso, é sofrido, mas ao final dele você sai melhor. Você vai caminhar pela sombra do vale da morte e vai sair dele. É basicamente isso, tá? Vamos lá, continuando. Conforto com o si mesmo e com outros não é algo facilmente apreendido sem um pai. A criação do si mesmo foi inundada pelos fracassos do ambiente, um vazio profundo e sem vida. E o que a psique faz para sobreviver a essa experiência desoladora e muitas vezes ameaçadora?
Essas dinâmicas afetam o corpo e a psique, paciente e profissional, o consciente e o inconsciente. André Green interpretou essa situação como uma pessoa que precisa de um terapeuta como contingente para que o conteúdo mútuo das questões seja apresentado de si mesmo para si mesmo. O inconsciente é ativado pela intenção, medo, esperança ou qualquer emoção forte. Os sonhos são imparciais, produtos espontâneos da psique inconsciente, fora do controle da vontade. São pura natureza e, portanto, de uma verdade genuína e natural. São mais próprios do que qualquer outra coisa e devolver-nos uma atitude condizente com a natureza humana quando nossa consciência se afastou por demais de seus fundamentos e atolou numa situação impossível. Os sonhos realmente são essa condição inconsciente brotando, né? Ele fica ali aparecendo, às vezes de uma forma deslocada, disfuncional, muitas vezes de uma forma condensada. A gente não entende muito o que significam os sonhos. No entanto, são os sonhos que tornam a latência do inconsciente gritando. Fica ali, gritando, gritando, gritando. Então, interpretar sonhos parece ser uma coisa meio mística às vezes, porque algumas pessoas vão para esse lado, mas, no entanto, dentro de uma terapia psicanalítica, a interpretação de sonhos, ela te leva a conhecer o que o seu inconsciente quer te mostrar e a sua consciência não deixa, fica ali resistindo, barrando essa realidade que às vezes você não quer ver. Não tem nada de místico em interpretar sonhos, tá, gente? Tem técnica e método, não é místico, tá bom? Eles expressam incisivamente as necessidades emocionais, de desenvolvimento e psicológicas não abordadas ainda, mas que agora chamam por atenção. Responder a essas necessidades não resolvidas é parte do desenvolvimento da segurança, da personalidade e da solidez do si mesmo. Por mais que queiramos, novas atitudes não são fáceis de administrar ou aceitar. Cada fenômeno psicológico, como o pai ausente, contém dentro de si os meios para a interpretação e compreensão. As posições variadas do inconsciente trazem à frente a psique, pela polarização e os estados opositores, possibilitando o processo de individuação. A terapia explora perdas e feridas de todos os tipos, internas e externas, agudas e acumulativas, transgerenciais, pessoais e coletivas. O processo terapêutico promove o tipo de atividade psíquica que requer tolerância para a contradição e que mantém a energia que a puxa em muitas direções. Os paradoxos, o vai e volta, a psique com seus princípios de síntese e equilíbrio trazem à frente aspectos da personalidade submergida. Pela atividade do inconsciente emerge novo conteúdo, constelado igualmente pela tese e antítese, e que se comporta compensatoriamente para com ambos. Romper com o velho traz dor e resistência, mesmo quando queremos prosseguir em direção ao movimento e renovação. Esse é contraditório, né? É essa tolerância que ele está dizendo aqui. Porque a gente quer, ao mesmo tempo, seguir em frente, no entanto, nosso comportamento fica se repetindo, a gente não sabe por quê. E enfrentar o comportamento, o motivo do comportamento, é doloroso e a gente ainda continua repetindo por um certo tempo. Não é que a partir do momento que eu identifiquei o comportamento, eu automaticamente mudo. Não, porque eu preciso entender qual é o motivo que me faz ter esse comportamento. E essa investigação psíquica interna, inconsciente, muitas vezes, pode ser bem demorada e bem dolorosa. E por isso, a gente precisa ter essa tolerância à contradição. Porque eu tenho um comportamento que me faz sofrer, mas eu não quero sofrer, e, no entanto, eu fico repetindo esse comportamento. É contraditório, né? Então, eu tenho que ter tolerância para entender que é um processo e que eu vou passar por esse processo para, depois que acabar o processo, aí então eu vou deixar de repetir esse comportamento que me faz sofrer e que eu não quero mais ter. Faz sentido? Meio confuso? Vamos ver, né? Vamos lá. Função reflexiva. Jim Knox aborda a função reflexiva no processo analítico, descrevendo-a como a capacidade de estar ciente de si mesmo e dos outros. É uma atitude de reflexão psicológica e emocional independente sobre a própria vida. Para ser um analista, é necessário foco constante na narrativa subjetiva, intuitiva, poética e simbólica que surge em uma sessão analítica. É a atenção flutuante que Freud falava. É sobre isso aqui.
Isso pede a capacidade do terapeuta de ecoar com os múltiplos e, às vezes, contraditórios tópicos da narrativa do paciente na construção conjunta de um espaço simbólico. Como inúmeros obstáculos podem obstruir o processo terapêutico, é necessário paciência para explorar essa jornada relacional. A linguagem particular da filha, incluindo suas tristezas e luto, tornou-se conhecida e testemunhada. Embora emocionalmente carregado, o analista e o analisado descobrem sua natureza e tornam-se autenticamente reais por meio da prova da relação. As vicissitudes da experiência dentro da díade analítica facilitam o desenvolvimento da capacidade de autorregulação e o surgimento da função reflexiva. A reflexão é ativada através da imaginação e fantasias inerentes ao movimento psíquico. Novos conteúdos se tornam articulados, compreendidos e esclarecidos. A análise reforça a apreensão do material. Por meio da reflexão e da sua repetição, as percepções mudam e liberam contrições anteriores. A terapia pode proporcionar uma experiência de relação ego-si mesmo, que se torna internalizada gradualmente à medida que a função reflexiva começa a funcionar. Isso significa que o ego consciente se aprofunda à medida que acessa mais camadas do si mesmo básico e fundamental. A terapia se preocupa com a reflexão, de modo que o inconsciente e suas imagens são levados à atenção, conectando-se à vida consciente. Reflexões sobre o pai ausente trazem à tona os desejos e ressentimentos, ativando velhos padrões, roteiros e expectativas. O pai é crucial aqui, pois a função reflexiva se desenvolve desde a infância, onde começa a ser nutrida e apoiada. Isso ocorre quando uma figura paterna pode guardar a filha em sua mente e cuidar dela emocionalmente. Desta forma, ela aprende a se relacionar consigo mesma. A função reflexiva está localizada na raiz de nossas experiências, formando mente e personalidade. A filha precisa de presença e experiências iniciais de ausência adequada para formar pensamentos e fazer uso criativo do simbólico imaginal. Ou seja, a quantidade certa de presença e reconhecimento, respeito e amor promovem o si mesmo e outras conexões para fazer surgir um si mesmo coerente. A coerência é necessária para a resiliência e o surgimento de outras atitudes e sofrimentos. Quando essa função não é desenvolvida ou é danificada, a relação terapêutica torna-se o recipiente onde as paredes de defesa e controle podem ser lentamente derrubadas. Apoia uma reflexão natural sobre si mesmo e sobre a vida. A função reflexiva fica comprometida quando predomina a angústia e a ansiedade provocada pelo pai ausente, deixando pouco espaço para a filha. De sua ausência ou ausência de presença, ela se torna invalidada, internalizando o mal-estar e a dúvida. Os escudos que essas filhas desenvolvem para a proteção podem obstruir a profunda análise que promove a autorreflexão. Elas foram tão abaladas pela negligência e ausência do pai que a quantidade de dor que experimentam pode ser resistente à intervenção terapêutica. A experiência clínica em informação, muitas vezes perigosamente obtida ao longo da jornada, arriscada, é difícil e requer muita paciência de ambos os participantes. A terapia envolve esperar e se render, o que é difícil para uma pessoa assustada, agarrada ao superficial, ao que é fácil e rápido. O ego se preocupa e fica impaciente para que o sofrimento pare. Embora a filha queira clareza e orientação, o caminho certo que se deseja não acontece no período de tempo do ego. A gente quer que essa fase passe logo na terapia, né? A gente quer que esse sofrimento acabe, que, né? Vamos correr então, já que nós estamos passando por esse vale da morte aqui, vamos correr para a gente passar mais rápido. Mas às vezes isso não é possível. A gente fica ali, às vezes a gente atola o pé e perde o sapato na lama, e aí a gente tem que achar o sapato que não dá para seguir sem sapato, a gente fica ali, fica ali, fica ali. Ai, é dolorido, sabe? É um negócio que é difícil. Porque esses escudos, que nem ela fala que esses escudos que as meninas criam para sobreviver à ausência do pai, para tentar se inventar de uma forma capenga, porque está faltando ali aquela sustentação, é difícil tirar. E às vezes nem se pode tirar. Porque tem pessoas que estão tão alicerçadas nisso, que se a gente tira esse alicerce, a pessoa cai. Ela cai e às vezes não volta. Então, o processo terapêutico, às vezes, é um processo não tanto de sobrepujar esses sentimentos, esses comportamentos, mas apenas de admiti-los.
porque a pessoa vai continuar tendo, porque é assim que ela consegue sobreviver, é assim que ela consegue estar ali. E às vezes esse momento de só estar ali dura por muito tempo mesmo. Então a gente tem que ter um cuidado na hora de a gente aplicar esse método terapêutico para não fazer a pessoa piorar demais, sabe? Porque a gente tem a impressão de que durante a terapia a gente piora de alguma forma. Mas às vezes é o processo terapêutico que é assim, porque a gente se vê vulnerável quando a gente achava que não era, a gente descobre dores que a gente achava que não tinha, sabe? Então isso é uma certa piora, entre aspas. Mas existe de fato uma piora que é a pessoa cair num lugar onde ela não vai conseguir sair, entende? Então tem que ter um certo cuidado aqui no que a gente está fazendo nessa terapia. Como é que é a abordagem, né? Função transcendente. A função transcendente faz a ponte entre o si mesmo e o outro, psique e corpo, guiando a psique para a individuação. A palavra função deriva do verbo em latim fungere, que significa executar. Transcende é um composto de duas palavras latinas, o prefixo trans, além, através, e o verbo sandere, escalar. Quando algo transcende, vai além ou abaixo. Esse processo é um confronto ativo entre consciente e inconsciente, resultando no surgimento de novas formas simbólicas. Sonhos, complexidades e dissociações da psique revelam a função transcendente no trabalho terapêutico. Estes transcendentes conflitos internos, e ao fazê-lo, levam a uma maior integralidade psíquica. A função transcendente descreve o funcionamento psíquico necessário para que o significado aflore do sofrimento e da perda. Isso deriva do processo dos vários elementos psicológicos, empurrando e puxando sua personalidade, transcendendo em uma terceira, ou diferente, perspectiva de outra ordem, enquanto incorpora propriedades criadas a partir das partes díspares. Essa função transcendente opera entre paciente e terapeuta. Deste espaço entre símbolos emergem como gestos comunicativos do inconsciente ao consciente. O confronto ativo entre consciente e inconsciente resulta em novas formas simbólicas que vão além, mas compostas dos conflitos internos das partes. O fluxo entre o par terapêutico leva a uma maior integralidade psíquica. A energia liberada desses conflitos, os descontentamentos e o estresse são reexperimentados para que novas emoções, reações e pensamentos possam surgir. Fazendo uma ponte entre consciente e inconsciente, a função transcendente depende da habilidade do ego de conter o choque do que parecem ser forças opostas enquanto as mantém em uma interação dinâmica. Isso ocorre tanto dentro de cada pessoa como dentro do par terapêutico. Sobre isso, Jung disse: o alternar-se de argumentos e de afetos torna a função transcendente dos opostos. A confrontação entre as posições contrárias gera uma tensão carregada de energia que produz algo de vivo, um terceiro elemento. Um deslocamento a partir da suspensão entre os opostos e que leva a um novo nível de ser, a uma nova situação. A função transcendente aparece como uma das propriedades características dos opostos aproximados. Enquanto estes são mantidos afastados um do outro, evidentemente para se evitar conflitos, eles não funcionam e continuam inertes. A terapia permite a expressão de desejos anteriormente perdidos, frustrados ou abandonados. Uma mulher notou uma árvore fora de seu consultório e descreveu um ramo se estendendo e inclinando-se sobre outro. Percebeu que era sem ônus, pois essa conexão fornecia apoio. Ela anteriormente não podia imaginar que confiar em qualquer outra pessoa era algo além de um fardo. A imagem ajudou a libertá-la da acentuada autoconfiança imposta por um pai distante que a ignorou. Ela era a criança competente da família e, portanto, recebia pouca atenção. Suas necessidades eram invisíveis, não atendidas e não reconhecidas. Isso aconteceu tantas vezes que ela aprendeu a ignorá-las também. A árvore do lado de fora simbolizava a inclinação emocional que ela agora podia sentir e receber. A função transcendente é valiosa no cenário clínico, pois é uma mediadora de conteúdo inconsciente com as atitudes conscientes. Abre aspas. A tendência do inconsciente e da consciência são os dois fatores que formam a função transcendente. É chamada transcendente porque torna possível organicamente a passagem de uma atitude para outra,
sem perda do inconsciente. Fecha aspas. A função transcendente pode ser de difícil acesso, se houver um déficit do funcionamento simbólico. A incapacidade de simbolizar facilmente vem da ausência. E a filha só sente diferença, alteridade e lacunas negadas, que não são presentes e não são o suficiente. Ela pode ser bastante literal, se prendendo ao concreto, precisando de provas, saber o que é certo e precisando ser direcionada. A filha se apega ao que é sólido, pois sua vida tem sido muito insegura e sua fundação foi sem apoio. A ausência só pode ser tolerada por meio de representações iniciais que eventualmente levam à formação de símbolos. Uma intolerância à ausência e a incapacidade de simbolizar tendem a andar de mãos dadas. Ambas as opções parecem intoleráveis para uma pessoa quando é impossível pensar, sentir ou encontrar espaço psicológico. Tal desconforto da filha na arena simbólica pode ser surpreendente quando sua facilidade intelectual e verbal é evidente, mas o analista deve lembrar que muitas vezes há o medo do inconsciente. Acessar a função transcendente na terapia muda uma pessoa, abrindo sua personalidade. A união do terapeuta e do paciente, consciente e inconsciente, traz à tona o terceiro elemento, aspectos diferentes de ambos, mas também compostos por ambos. Como Jung disse, é um conteúdo novo que dominará toda a atitude. Acabará com a divisão e obrigará a força dos opostos a entrar num canal comum. E assim acaba a suspensão da vida. Ela pode continuar fluindo com novas forças e novos objetivos. A função transcendente quebra o impasse obstruindo a diferenciação e o potencial da personalidade. Os elementos opostos são superados e o novo ou terceiro contém outro nível de complexidade. Esse terceiro é composto pelo espaço representativo necessário para um significado emergente. Nesse sentido, a função transcendente é uma tentativa de retratar a criação da função de produção de sentido da psique. Aqui, o sofrimento e a angústia emocional são sentidos, e a energia liberada da tristeza e da perda agora pode ser utilizada. E aí a pessoa sai, né, daquele sentimento de inadequação, no sentimento de ausência, né? A filha acaba ressignificando tudo aquilo pelo que ela passou, tudo aquilo que fizeram com ela, tudo aquilo que deixaram de fazer por ela. Veja, muitas vezes não existe um sintoma muito visível, né? Ele fala ali de pessoas muito bem-sucedidas, né? Que acabam sendo consideradas psicamente saudáveis e tá tudo certo, até que o inconsciente comece a perturbá-la porque ela tem dores emocionais inconscientes que ela não se dá conta. E aí, quando ela vai para análise, ela se dá conta dessas dores e aí ela sente. Ela vai sentir essas dores, ela vai liberar essa tristeza, ela vai liberar esses sentimentos todos para que então esse potencial todo dela se torne potência e ela então possa utilizar os sentimentos de uma forma muito mais adequada e muito mais benéfica para ela mesma. A gente vai continuar a leitura desse livro no próximo vídeo, que vai falar sobre transferência e contra-transferência, que é uma coisa bem interessante na análise. E é uma parte mais longa, então eu vou separar por aqui. E aí a gente vai continuar no próximo vídeo esta questão da transferência e contra-transferência, que é essa relação entre o analista e o analisado. Então, muito obrigada por estarem aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Desejo um ótimo dia e a gente se vê. Até lá. Tchau!